Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 3 de novembro. Hoje também, antes da nossa reflexão do diário espiritual, vamos escutar alguns testemunhos dos retiros de Yeshua Rua Caná que tivemos neste final de semana. Olá a todos, somos Simona e Cíntia, da equipe Rua Paulo de Tarso de Vilungo. Hoje participaram do encontro 22 cursistas e em equipe éramos 26. O encontro se desenvolveu num clima caloroso desde o início. Todos estavam envolvidos e emocionados. Agora lemos alguns testemunhos. Uma cursista diz: senti que era desejada aqui antes mesmo que eu soubesse e que daquele momento muitos cuidaram de mim. Espero poder gritar com alegria aquilo que hoje recebi de vocês com lágrimas. Obrigado de coração. Um outro: entendi de onde vem o entusiasmo das pessoas que animaram esses 2 dias. No início, pensava ser um pouco excessivo. Depois, compreendi. Quanto mais você caminha com Jesus, mais você o ama. É inevitável. É um vírus, espero, contagioso também para outras pessoas além de mim. Obrigado de coração a todos. Paz e alegria a todos. Ciao. Olá, somos Fábio e Giovanna, da equipe Sagrada Família de Bérgamo. Acabamos de terminar o nosso 13º Caná, onde participaram 16 casais e outros tantos estávamos em equipe. Junto a nós estavam também os nossos anjos Bárbara e Luigi. O encontro correu num clima de alegria, colaboração e unidade, sobretudo entre os membros da equipe. Ver a alegria nos rostos dos cursistas recompensa todo o cansaço desses 2 dias. Agora lemos algumas impressões dos cursistas. Vivi momentos bonitos e intensos, cheios de significado e valor, por onde recomeçarei a reavivar a vida de casal. Uma outra: muita emoção que jorrava espontaneamente do coração, difícil de segurar. Alegria e serenidade, consciência da graça de Cristo. O Senhor aqueceu meu coração, a minha família e meu amor por meu esposo, quando a rotina frenética arriscava de murchá-lo. Senti a força contagiosa de Deus. Mas outra: estava apagado e agora sinto-me vivo, pleno de alegria interior. Agradeço a Jesus por ter me dado esta possibilidade. Paz e alegria a todos. Bom dia! Meu nome é Vaniele e o meu é Samires. Somos da Fraternidade Shalom de Jundiaí. Realizamos nosso Yeshua esse final de semana, nos dias 27, 28 e 29. Sentimos uma doação muito bonita da equipe nos detalhes e na evangelização, tanto pessoal quanto na rua. Participaram 39 servos e 113 cursistas. Tivemos a graça de receber mais jovens do que o esperado. O retiro seguiu muito abençoado. Os cursistas, mesmo estando eufóricos, viveram com profundidade cada momento. E uma cursista, demonstrando muita gratidão, escreveu: nesses 3 dias, pude sentir realmente o amor de uma família, que há tempos não sabia o que era isso. Nesses 3 dias, eu abracei com toda a minha força o pai e a mãe de todos, e também tive a melhor experiência de todas, que foi sentir a presença do nosso Deus. Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. A ponto de desejar eu mesmo ser amaldiçoado e separado de Cristo,
em favor do meu povo. Como é forte essa palavra de São Paulo, ainda mais sabendo quanto ele amava Jesus. Para mim, viver é Cristo e morrer um lucro. São Paulo chega a desejar ele mesmo ser separado de Jesus para que o seu povo, os judeus, entrem em comunhão com Jesus Salvador. Está disposto a pagar um preço altíssimo para que o seu povo seja evangelizado. Está disposto a ser amaldiçoado para que os outros encontrem a bênção da fé. Será que eu estaria disposto a isso? Será que eu tenho esse fogo pela evangelização? Jesus se tornou pecado e maldição em nosso favor. Será que eu estou disposto a fazer o mesmo? Da carta aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Dele é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, São Paulo, com um lance instintivo de amor, manifesta seu desejo imenso que o povo da sua raça possa encontrar Jesus, que os israelitas possam encontrar Jesus, e pronuncia uma frase fortíssima: queria ser eu mesmo amaldiçoado para que eles se encontrem em Jesus. Seria como dizer: estou disposto a ir para o inferno para que eles ganhem o céu. Quem de nós teria esta coragem? Mas São Paulo fala claramente: tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. A palavra segregado se diz anátema, que era o termo pior que se podia aplicar a uma pessoa. O significado no dicionário bíblico desta palavra é excomungado, maldito, que deve ser morto, eliminado do povo para que termine a sua influência maléfica. Muitas vezes é usado para os hereges e as pessoas sem Deus. É assim que São Paulo queria ser considerado, desde que seu povo pudesse abraçar plenamente Jesus. É claro que Deus não vai abandonar uma pessoa capaz de fazer um tal sacrifício de si por amor. Mas há um momento humano em que a própria pessoa experimenta isso, que é sem dúvida o momento mais doloroso da vida. Pensemos em Jesus na cruz, quando grita: meu Deus, por que me abandonaste? São Paulo tem isso muito claro. Como ele mesmo diz na segunda carta aos Coríntios: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Esse amor supremo que deseja dar a vida e pagar pela pessoa amada tem um nome: expiação, que é o poder que o amor tem de se unir a uma alma dilacerada pelo pecado para dar-lhe a vida. A evangelização não é somente um anúncio que passa pelo microfone de um show, mas uma escolha profunda de amor, até o sacrifício extremo. Para nós da Missão Belém, isso é uma regra de vida,
um aspecto fundamental do nosso carisma, para os missionários e para todos os que seguem a missão de alguma forma. Jesus veio para nos abraçar e expiar o nosso pecado, carregar os nossos pecados, como diz o profeta Isaías. Yahvé quis consumi-lo em sofrimentos. Se ele oferece sua vida em expiação, como sacrifício pelo pecado, a vontade de Deus se cumprirá por ele. Por suas dores, o justo meu servo justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. É o famoso quarto cântico do servo de Yahvé, que se encontra em Isaías. É o milagre do sacrifício substitutivo de Jesus. Ele era trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado em virtude de nossas iniquidades. Por suas chagas fomos curados. Na cruz, Jesus se uniu de forma indissolúvel e eterna ao coração do homem, um coração pecador, afastado de Deus e desobediente, um coração sem vida, porque o salário do pecado é a morte. Neste mês estamos nos preparando para o Dia Mundial dos Pobres, 19 de novembro, e hoje meditamos com grande profundidade sobre a realidade mais desoladora da pobreza, que é o afastamento de Deus. Irmãos, um pobre com Deus é um santo, um pobre sem Deus é um demônio. Um pobre que rejeita Deus com suas ações, idolatrando seus vícios, cria seu inferno terrestre, mesmo que não caiba a nós julgar. A nossa vocação é levar Deus aos pobres, mas isso não é fruto somente de palavras pronunciadas com a boca, precisa falar com o coração que sangra, e isso se chama expiação. Assim falam os nossos estatutos. Bem sabemos e experimentamos todo dia que a raiz de muitas pobrezas é o orgulho doentio que asfixia a alma, faz cair nos piores vícios e pode ser curado somente com a cruz de Jesus. Como Jesus na cruz se uniu à alma dos dois ladrões, com ele crucificados, e a todos nós pecadores, assim nós somos chamados a nos unir a todos os pecadores que estão no fundo do poço, nos montes da dor, dilacerados pelos espinheiros do buraco em que caíram, prisioneiros de uma pobreza escrava que sufoca. Somos chamados a nos oferecer em sacrifício de expiação, junto com Jesus. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Jesus. Essa é a nossa verdadeira missão. Concretamente, isso significa ir ao encontro de qualquer pobre. O pobre que não tem Deus é pobre duas vezes. Ele sente falta de Deus e é escravo do vício. Sofre tudo o que os vícios fazem sofrer. Se torna uma peteca do capeta, como falam os nossos irmãos. A Missão Belém tem a vocação de buscar a ovelha desgarrada que não quer voltar, os inúmeros filhos pródigos, perdidos no meio dos porcos. Esse pode ser o nosso propósito de hoje, acolher e abraçar os nossos irmãos mergulhados na pobreza maligna que os escraviza. Abraçar os irmãos de rua e ficar encharcados daquele asqueroso cheiro de pinga que vai passar para a tua roupa. Abraçar o irmão pobre e carregar os seus piolhos, as suas muquiranas. Abraçar o irmão pobre e ficar com ele, passando frio e humilhações que bem conhecemos na rua. Quando você chega a sofrer junto a um irmão oprimido pela miséria, você está carregando ele e o resgate virá, não tenha dúvida. A expiação é o mais poderoso anúncio de Cristo que você pode fazer.
Com esta atitude no coração, vamos ler novamente o trecho de São Paulo e nos unir aos seus desejos e sentimentos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Dele é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos atingem nessa leitura e na meditação que fizemos. Vamos agora escolher o nosso propósito, que seja um abraço concreto aos pobres que Deus nos coloca diante dos olhos. Dediquemos mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Dispostos a um sacrifício de amor. Paz e alegria a todos. Matar a fome de Deus e a fome de pão dos nossos irmãos pobres. Paz e alegria a todos.
Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua